Amém? Apocalipse 12 diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ouviu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém. Irmãos, aqui nós vemos essa simbologia da mulher e do dragão. Aqui nós temos uma revelação. Esta revelação está vinculada àquilo que aconteceria sobre a terra. Temos também a passagem de algo que já aconteceu no céu, que é o dragão que com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas. Esse dragão, essa cauda, essas estrelas representam a rebelião de Lúcifer. Apocalipse é uma palavra que vem do grego, que significa o quê? Revelação. Se é revelação, significa que nós temos que entender. Foi feito, foi preparado para nós compreendermos. Tem algumas pessoas por aí que dizem: não, ninguém entende Apocalipse. Não, Deus jamais deixaria algo que ninguém pudesse entender. Seria inútil, seria uma inconsequência, não teria lógica Deus trazer algo para o homem, né? Vai, João, escreve aí, mas na hora de entender ninguém entende. Não, a verdade é que se existe uma palavra vinda de Deus para a humanidade, existe um caminho para compreendermos esta palavra. Amém? Amém. Então, querido, aqui está. Viu-se um grande sinal aonde? No céu. No céu significa que é algo que move o espiritual, é algo que parte de Deus, é uma revelação, é algo que vem montado por Deus. E viu-se uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O que acontece aqui? A mulher está vestida de sol. Sol representa a glória de Deus. O sonho de José, ele viu que o sol e a lua se curvavam diante dele. Vocês lembram do sonho de José? Aqui nós temos a mulher vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés. Assim como na simbologia do sonho de José, aquele sol e aquela lua estava representando uma situação que abrangeria toda a terra. Aqui também, sendo que lá, Deus está querendo demonstrar pelo sonho de José, que aquele sol e aquela lua, além de ser toda a terra, representava também Jacó e sua esposa e toda a sua família. Por quê? Porque a glória de Deus está representada naquele povo que se enquadra nas suas leis. E quando José teve aquele sonho, ele está dizendo que todo Israel se curvaria diante dele.
Essa é a simbologia do sonho de José, porque Deus elegeu a Israel, colocou em Israel a sua glória, eles eram o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação eleita, então a glória de Deus está nele. Quando Jacó dá aquela interpretação, que sonho é esse? Quer dizer que eu e tua mãe nos curvaremos diante de você? Você está ficando doido? E depois isso realmente aconteceu. Toda a nação de Israel teve que se curvar diante de José. Sendo que, qual é o propósito? Deus queria realmente colocar a sua glória. Mas aqui, na verdade, aqui agora, o sol está sobre a mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher, se ela tem uma coroa com 12 estrelas, 12 nos reporta as 12 tribos de Israel, e também nos reporta os 12 apóstolos. Então esta mulher representa o povo que Deus chama. Ela representava lá Israel e agora representa a igreja. Então a revelação aqui é que a mulher está vestida de sol, e sol aqui em Apocalipse já está saindo daquela simbologia de José e já está entrando numa outra simbologia, porque no começo das cartas aqui, nós vemos que Jesus aparece e diz João que o seu rosto resplandece como o sol do meio-dia, como o sol quando na sua força ilumina. Então o sol aqui já está indo até além, ele já está representando a glória mesmo de Deus. Então a mulher está revestida, como diz, vestida do sol, está revestida da glória de Deus, e ela tem a lua debaixo dos seus pés, e a lua representa o quê? Todos os planetas, eles possuem os seus satélites. A Lua é o satélite natural da Terra. E dizem os cientistas que a Lua exerce uma influência tremenda sobre a Terra. Na colheita, quando se vai plantar determinadas coisas, os agricultores observam a Lua. Na pescaria, se observa a Lua. Tudo que se vai fazer, se observa a lua. Dizem que as ondas do mar, elas se manifestam de uma determinada forma ou outra, de acordo com a posição da lua. A lua tem 4 faces, não é isso? Quarto crescente, quarto minguante, lua nova e lua cheia. 4 simboliza uma situação que vai operar sobre toda a terra, né? Norte, sul, leste, oeste. Então você vê que toda simbologia, aqueles que já estudaram aí no seminário as simbologias, estão captando mais a mensagem. Toda simbologia está voltada. Então quer dizer, a lua, ela exerce um domínio sobre a terra, ela exerce uma influência. E esta mulher que representava Israel e agora representa a igreja, ela tem a lua onde? Debaixo dos seus pés. O que Deus está dizendo? Que a sua igreja, que representa-se pela mulher, ela domina sobre todas as coisas. E aí, melhor dizendo, Mateus capítulo 5, verso 13, vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois o sol deste mundo, vós sois a luz do mundo. O sol ilumina toda a terra, ele domina sobre toda a terra. Sem o sol não tem vida. Dizem os cientistas que sem o sol seria impossível a vida no planeta Terra. Isso é óbvio, isso é lógico. Então, sem a igreja também é impossível a vida neste mundo. Prova disso que quando a igreja for arrebatada, Jesus falou: olha, daquele tempo dia igual não houve e após não haverá. Será um dia de muita angústia, muita aflição, muita calamidade. Será um dia tão terrível que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ele está falando de quê? De quando a igreja sair da terra. Ela é a luz do mundo, ela é o sol. Querido, aqui a simbologia está mostrando que a mulher está sobre a lua, então ela domina sobre a terra. Esta mulher é a igreja, né? Nós poderíamos nos reportar a Gênesis 3,15, ver a simbologia. Poderíamos nos reportar a uma dezena de coisas, várias outras passagens em que mostra que a mulher é a simbologia da igreja. E aqui está mostrando que a igreja domina sobre a terra. E quando eu falo igreja, o que eu falo?
cada ser humano individualmente que professa a sua fé no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho. Você tem domínio, só que, vamos seguir um pouquinho mais o texto. Diz no verso 2, estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então esta mulher, esta igreja, ela estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Você só é igreja quando você está enquadrado nisso, essa ânsia de gerar. A igreja é isso. A igreja é aquilo que tem ânsia de gerar, é a visão missionária, é a visão de resgatar almas, não é a visão de se satisfazer ou usufruir da causa do evangelho, não, é a visão de você caminhar e gerar vidas, gerar discípulos para a seara do Senhor Jesus, você ver o reino de Deus dominar sobre a terra realmente. Esta é a visão. Estes que possuem esta visão, e nós vamos encontrar servos de Deus que se enquadraram nos mandamentos, alcançaram o centro da vontade de Deus, e nós vamos ver que eles, ou hoje, no tempo do Novo Testamento, como igreja, ou no tempo do Antigo Testamento, como o Israel de Deus, nós vamos ver que eles triunfaram de uma maneira tremenda. Podemos ver Moisés. Moisés, ele está revestido da glória de Deus, automaticamente ele também é alguém que domina sobre toda a terra. E eu pergunto, dominou ou não dominou sobre toda a terra? Quando ele chegou revestido da glória de Deus e disse para Faraó, deixa sair o meu povo, obedece? A resposta à pergunta é simples. Deixaram ou não deixaram sair o povo de Deus? Sem causar um arranhão em Moisés. Por quê? Porque ele está revestido da glória de Deus e ele domina sobre a terra. Ele tem domínio. Quando ele levantava aquele cajado, feria as águas do rio. Quando ele levantou o cajado, as pragas, os piolhos, as moscas invadiram as rãs, invadiram o Egito. Quando ele deu uma palavra, o anjo da morte saiu e acabou com os primogênitos. Ele levantou o cajado, o mar vermelho abriu. Ele levantou de novo, sepultou os egípcios no mesmo mar. Porque ele domina sobre a terra. Qual é o grande problema que a igreja se arrasta? O grande problema é que as pessoas acham essa visão muito mirabolante, uma fantasia, e não se vestem e revestem da realidade, que quem manda neste mundo é a igreja. Se a igreja incorporasse isso na realidade, se a igreja conseguisse desgrudar como Abacuque, né? Ainda que o caos esteja acontecendo, a figueira não floresça, tal, enfim, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Se a igreja conseguir desgrudar os olhos da terra e pregar no céu, a glória será muito grande. Como o texto de Atos, né? E se reuniram para orar, e tremeu o lugar em que estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra do Senhor. Depois de quê? Depois de serem afrontados, disseram para eles, não fale mais no nome deste homem aqui, não prega mais no nome desse homem, não podemos deixar de falar no que temos visto e ouvido. Entraram lá por quarto, Senhor, olha aí o que os homens estão dizendo, para não pregar. Senhor, nos concede unção, nos concede poder, nos concede autoridade. Moveu o lugar e as coisas aconteceram. Então, quem manda neste mundo é a igreja. Já temos uma outra mensagem que diz que a igreja é o instrumento de Deus para reger este mundo. As pessoas estão esperando, né? Até cristãos esperando do presidente, esperando do governador, esperando de um monte de gente, mas a realidade é que tem que aguardar na igreja, no mover do Espírito Santo, porque a mulher que é a igreja está com os seus pés sobre a lua que rege a terra. Está compreendendo, irmão?
Nós vamos ver aqui, seguindo o texto, no verso 3, viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Isso aqui está representando todo o império de Satanás. 7 cabeças, 10 chifres, significa que ele vem numa administração perfeita, num domínio político perfeito, e vai dominar sobre toda a terra. E diz que ele, com a sua cauda, levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Quer dizer, o que é um filho? São os propósitos da igreja, são os objetivos da igreja. Ela tinha ânsia, ela queria cumprir um papel, ela queria cumprir uma missão, como Israel queria. Qual era o propósito de Israel? Eles esperavam o Messias. Então Israel tinha um propósito, que o Messias surgisse da onde? Do meio deles. Eles sabiam que o Messias tinha que ser descendente da tribo de Judá. Amém? Então eles esperavam que o Messias surgisse deles. E a igreja, da mesma maneira, está anunciando Cristo às nações, não mais esperando o nascimento de um Cristo, mas hoje a igreja anuncia o juízo de um Cristo, um Messias que virá para julgar o mundo, e não mais para, como Jesus diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Só que agora Jesus vem para condenar aqueles que não guardaram a sua palavra. Então, o dragão parou diante da mulher para lhe consumir os objetivos, os seus propósitos, os seus ideais. Mas veja bem, se ele queria consumir os planos, os propósitos da mulher, por que ele não investiu diretamente contra a mulher? Por que Apocalipse não fala de uma investida aqui contra a mulher nesse período? Porque, irmão, é impossível que o diabo pare o propósito, o plano, o objetivo de Deus. Ele pode tentar conter os planos, os propósitos que a igreja traça, porque a igreja é Deus operando pela mão de homens, mas a formação da igreja em si, essa determinação de fundar a sua igreja, vem de Cristo, e a igreja só é fundada pela revelação. Lembra do que Jesus diz em Mateus 16:18 para Pedro? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre a tua declaração, que Pedro disse que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre declaração, sobre palavras de verdade. Contra isso, o diabo não pode fazer nada. Então ele parou diante da mulher para tragar o filho, os propósitos, os ideais da igreja. Mas e contra a igreja? O que ele pode fazer? Nada, nada, nada. Não pode fazer absolutamente nada. A igreja é intocável, porque a igreja verdadeira é aquela que tem a declaração de Pedro. E contra essa Jesus falou: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. A igreja é intocável, a igreja é vencedora, a igreja que domina, a igreja que manda. O problema é que a igreja esquece que o poder está na mão dela. A igreja se curvou às leis dos homens, largou a Bíblia de lado e pegou a lei dos homens e passou a ter a lei dos homens como regra, como estatuto. E nós vamos encontrar por aí muitos pregadores que dizem assim: irmãos, nós temos que guardar a lei de Deus e também temos que guardar a lei dos homens. Ou seja, eles são cegos, condutores cegos guiando outros cegos, vão cair no abismo, vão se perder. Se a igreja tem uma lei, é esta lei que a igreja tem que guardar e não outra. Amém, meu irmão? Amém. Nós pertencemos a um reino que já tem o seu estatuto. Me questionaram há alguns dias atrás: mas você guarda a lei dos homens? Eu falo: não, eu guardo a lei de Deus. A lei do meu Deus é que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É a lei do meu Deus que diz: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. É a lei do meu Deus que diz: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. É a lei do meu... Eu guardo a lei de Deus.
qualquer estatuto que os homens criarem estarão sempre abaixo da lei de Deus. Sempre. O comunismo surgiu com as suas leis, querendo impedir a igreja de guardar a lei de Deus. Muitos se curvaram ao comunismo, deixaram de ser igreja, foram extintos, mas outros permaneceram firmes e subsistem até hoje. Então, o nosso plano, o nosso projeto, o nosso ideal é servir a Cristo, guardar a lei de Deus, se é que somos igreja, se é que estamos enquadrados como esta mulher que tem sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Seguindo, ela vai dizer assim: e deu, no 5, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí eu quero parar com você e lembrar um pouquinho. Diz que este varão há de reger as nações com vara de ferro. Irmãos, eu quero pensar aqui, eu quero ousar pensar aqui, que se Israel não tivesse caído, esse período milenar, ele poderia até ter sido cumprido já. Por quê? Porque Israel, Deus tinha um plano. Qual era o plano? Enviar Cristo Jesus à nação de Israel. A nação de Israel acolheria o Messias e eles seriam a nação sacerdotal para anunciar a lei de Deus sobre todos os povos. É isso que diz Oséias, é isso que diz toda a Escritura. E Deus nunca traça primeiro um plano inferior para depois traçar um plano superior. Paulo diz que se a rejeição de Israel foi a glória dos gentios, quanto mais se Israel não tivesse caído, isso seria como que a vida dentre os mortos. Então Paulo também compreende que a queda de Israel foi terrível, e eu também compreendo isso. Se Israel não tivesse caído, muitos e muitos mais, milhares e milhões teriam sido salvos, porque a queda de Israel fez com que Jesus Cristo tivesse que recomeçar a sua obra, reestruturar. Ele veio fundar a sua igreja. Ao invés de ele ter dado continuidade, ele teve que parar e fundar a igreja para retomar tudo de novo. Então Israel, isso prova que Israel caiu, mas caiu muito, a ponto de Jesus amaldiçoar a figueira. Ou seja, se eles estavam debaixo de maldição, não produziriam mais nada digno. E Jesus ainda disse o que para a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Uma palavra terrível, uma palavra pesada, uma palavra que cancela, uma palavra de maldição, uma palavra que não deixa produzir mais nada. Acabou a era de Israel, acabou. Aí Deus recomeça a sua igreja com os gentios. Se Israel não tivesse cometido o delito que cometeu, não tivesse sido destituído, esse milênio teria já existido. O reinado de Cristo a partir de Israel para todas as nações. Agora Deus está tratando com a igreja. Depois que a igreja for arrebatada, Deus volta a tratar com Israel, para então implantar o seu reinado milenar, que já deveria, penso eu, de acordo também com o que Paulo pensa, que esse reinado já deveria estar acontecendo. E diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esse 1260 dias é também aquilo que Daniel fala: tempos e metade de um tempo. E aqui, esse deserto onde a mulher recebeu lugar é um refúgio, né? Podemos imaginar ele nos dois sentidos. Já vimos pela simbologia que a igreja foi tipificada por Israel. Israel atravessou um deserto para entrar na terra prometida. Nós hoje aguardamos uma terra prometida. Então hoje nós estamos no deserto, nesse deserto aqui que a Bíblia está dizendo.
A mulher está num deserto, está guardada, está protegida num deserto, um local de difícil acesso. E Israel também, quando rejeitou o Messias, eles foram dissipados, espalhados pelos 4 cantos da terra. Houve várias investidas contra a nação de Israel, eles foram levados cativos e foram espalhados. Esse espalhar de Israel também representa um deserto, e este deserto foi o escape de Deus para a nação de Israel. Por quê? Porque se eles estivessem ali reunidos como uma nação, sem a graça de Deus, eles se tornariam um alvo muito fácil para os inimigos. Vamos acabar com os judeus, cadê eles? Estão tudo ali, é fácil acabar com eles. Lembra do Holocausto com Hitler? Eles estavam reunidos num certo lugar, ficou muito fácil. Mas agora que Deus os espalhou sobre os 4 cantos da terra, fica difícil acabar com todos os judeus. Então, esse deserto, esse espalhar, foi um escape de Deus para a nação de Israel, que tem uma profecia que diz que eles retornarão no reinado milenar. Então, querido, essa explicação de Apocalipse 12, e eu quero voltar a você, para você não esquecer, e você aprender a tirar as dúvidas, você aprender a andar com confiança. O que matou a igreja, o que destruiu a igreja, o que fez a igreja se degenerar foi a dúvida. As pessoas diziam: será que Deus vai me curar? Será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus vai fazer isso por mim? Será que Deus vai me dar a resposta? Será? Quando a confiança saiu e entrou a dúvida, a igreja não pode ser movida por dúvida. A igreja tem que ser movida por confiança. O que diz Naum 1:7? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele confiam. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas... Não são os que duvidam. Então, meu irmão, pela simbologia de Apocalipse 12, o domínio, o poder está nas tuas mãos, porque você é templo do Espírito Santo, você é santuário do Altíssimo. Deus se manifesta nessa terra pela sua igreja. A igreja é a agência de Deus através da qual Ele se manifesta. E eu falei que igreja é cada um de nós individualmente. Aonde você vai, Deus está. Quando você ora, Deus se manifesta. Você envia uma palavra e o Espírito de Deus vai sobre ela. Enquanto aquela palavra vai andando sobre a terra, o Espírito de Deus vai caminhando sobre ela. Você é a autoridade. Você tem que aprender a dizer isso: eu sou a autoridade. A autoridade não é a lei que os homens criaram, meu irmão. Não é a lei. As armas dos homens são poderosas para tirar vida, dependendo de quem seja. Mas as armas que nós temos são muito mais poderosas, porque elas dão vida. E o que é mais poderoso? Dar a vida ou tirar a vida? E a palavra do nosso Deus diz: não temas aos homens ímpios, que podem matar o corpo, mas não têm autoridade para fazer nada com a alma e o espírito. Você tem que aprender a alcançar libertação. Já falamos redundantemente aqui: ninguém te mata. Não existe bala perdida para a sua direção. Não existe nada que possa te abater. Por quê? Porque é você que domina. Agora você tem que estar convicto. Convicto não por uma autossugestão, mas convicto por conhecimento da verdade. Não é? O pastor falou que eu sou o dono do mundo, agora eu sou o dono. Não, se a Bíblia diz que você é o dono do mundo, você é o dono do mundo. Vá para a Bíblia, estude, examine, prescrute, desça as profundezas da palavra e deixe que Deus te revista do sol, que é a glória dele, e você vai dominar sobre a lua. Não duvide, creia. A igreja caiu por causa da dúvida. Pastores chegavam para orar pelos enfermos, mas sem convicção de que Deus curaria.
Quantos orando por desencargos de consciência? Não, eu vou orar, né, porque depois se alguém perguntar, eu digo que orei. Não, meu irmão, só faça uma oração quando você estiver convicto, quando você crê realmente, isto é igreja, e assim você vai dominar sobre toda a terra. E assim você será um referencial, todos virão até você, e o diabo vai tentar travar os frutos da sua vida. Mas aqui diz que o filho que foi gerado, cumpriu a sua missão e foi arrebatado para o Pai. Ou seja, tudo quanto tu fizer, prosperará, e nada será abatido. Você tem que ser como árvore junto a ribeiros de água, para dar o fruto na estação própria. As folhas não caem, e tudo quanto fizer, amém, querido? E é assim que você tem que caminhar. Medite em Apocalipse 12 e não esqueça: o sol é a glória de Deus, a mulher é a igreja e a lua é aquilo que rege sobre toda a terra. E aquilo que rege sobre toda a terra está debaixo dos pés da igreja. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.